Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Zeca Ruas e nós estamos mais uma vez aqui no nosso Agenda Econômica. Esse que é o Agenda Econômica número 10, tá? Estamos aqui comemorando 10, versões do nosso programa. Eu e meu amigo Saulo Abuchedi aqui mais uma vez. E nós estamos na semana do dia 8 de maio de 2023. Seja bem-vindo mais uma vez, Saulo. Obrigado, salve, salve todos e todas. Mais uma Agenda Econômica, mais um tema para a gente discutir. Um tema quente dessa semana, né, Zeca? Pois é. Voltou, né? O tema voltou. Na verdade, acho que esse é o tema que deve ficar durante boa parte do ano nessa aula, porque certamente eu acho que é uma das últimas barreiras que o governo Lula vai precisar enfrentar nesse primeiro ano de mandato para tentar minimamente conseguir ativar a economia que está com sinais de desaceleração, como a gente já vem falando há bastante tempo, né? Acho que o tema que voltou aí é o tema da política monetária, né? Tanto por conta da ata do Copom, que saiu, os detalhes, quanto pela nomeação, né, do Gabriel Galípolo e do Ailton, né, para as diretorias aí do Banco Central, que trouxeram uma polêmica de novo, e também pelos dados de inflação, né, que estão vindo sucessivamente reduzindo a inflação acumulada em 12 meses, e trouxeram um debate de novo, né, para se pensar como é que vai organizar a questão da política monetária. Eu acho que o ponto que a gente já tratou em outra agenda, que eu convido nossos amigos aqui e amigas para assistirem novamente, o debate ainda é o mesmo, né? Então a nomeação do Galípolo trouxe por parte, né, do sistema financeiro a ideia de que o governo queria acabar com a autonomia do Banco Central, de que existiria um agente político infiltrado, né, naquele grupo seleto de mentes brilhantes da finança e que tem noção muito clara da ciência econômica, da política monetária, né? O que sabemos muito claramente é que não existe apenas uma ciência econômica. Existem diversas interpretações de política econômica, de política monetária, e nenhuma dessas interpretações está isenta de aspectos políticos. Ou seja, toda visão econômica traz consigo elementos políticos, né? E a presença do Galípolo certamente vai arejar um pouco, né, o Banco Central, trazendo outras abordagens de política monetária, outras visões sobre a inflação e sobre como combatê-la no nosso país, sempre pensando aqui a questão da política econômica como um todo. Eu acho que esse é o nosso pano de fundo aqui, Saulo. Eu queria abrir a palavra para você para contar um pouquinho, de novo aqui para a gente, acho que você já trouxe esses elementos, mas reforçar aqui a questão da política monetária. Exatamente, Zeca. A nomeação do Galípolo também representa uma indicação ali do governo, né, de possivelmente um possível substituto ali em relação à presidência do Banco Central. Essa discussão da autonomia do mercado, né, muitos falam que o nome do Galípolo é muito acadêmico, enfim, são discussões relacionadas aos interesses do mercado, porque isso não mexe em relação à autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central, ela garante que, mesmo que o presidente da República em questão fale qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, o Banco Central estará blindado, né, em relação a essas falas, mesmo com a prerrogativa do governo de indicar os diretores, né, alguns diretores, os diretores lá do Copom, diretores do Banco Central. E a entrada do Galípolo representa, ou indica, na verdade, né, uma mudança, né, uma possível mudança, uma maior diversidade para a gente pensar a política monetária. Basicamente, os modelos que regem a política monetária partem de duas premissas. A primeira premissa é que as expectativas de inflação impactam a inflação hoje. Então, os agentes, né, os empresários, os comerciantes, ajustam os seus preços com base numa expectativa de inflação, certo? A segunda premissa, né, diz respeito ao determinante da inflação, né? O principal determinante da inflação é a demanda, né? Então, se o Banco Central muda a taxa de juros, isso vai impactar a demanda, pode impactar a demanda agregada, vai gerar, portanto, impactos nos preços, né? Na verdade, o resultado final da política monetária é somente pelos preços via demanda agregada. Essa seria uma segunda premissa. Então, o único determinante da inflação, né, é o maior ou menor aquecimento da economia. E esse modelo, né, que basicamente
surgiu ali a partir dos anos 70 e 80 e permanece, claro, com modificações, alguns ajustes, mas permanece. Ele entrou em discussão, em debate, em questionamento a partir de 2008. A partir da crise de 2008, então FMI, outros organismos multilaterais, economistas de várias vertentes e correntes começaram a questionar a pertinência desse modelo. Será que a inflação funciona desse jeito? Será que os agentes, as pessoas, formam seus preços baseados nas expectativas? Então isso entrou em debate em 2008 e também entrou em debate, esse debate ele voltou a ficar mais aquecido pós 2020 com a pandemia, já que depois da pandemia a gente observou um fenômeno global, de inflação. A aceleração da inflação passou a impactar todos os países, É verdade. E tem um elemento acho que é fundamental de entender aqui, No fundo, quando a gente olha para 2008, os bancos centrais, assim como durante a pandemia, fizeram uma enxurrada de dinheiro na economia, abaixaram suas taxas de juros de maneira bastante vigorosa. Lá na pandemia, os efeitos sobre a inflação, na pandemia não, na crise de 2008, foram nulos. Sim. E nesse momento, durante a pandemia, não teve grandes efeitos, óbvio, mas nos últimos meses, especialmente a partir de 2022, começo de 2022, uma aceleração da inflação. E aí os bancos centrais se reforçam novamente no seu argumento tradicional. Então, aqui, toda essa questão, esse questionamento que você colocou, de certa forma fica matizado, fica menos evidente nesse momento agora. Agora, é importante que a gente entenda uma coisa. Nos últimos 3 anos, na verdade desde a pandemia, os movimentos que afetam a inflação foram bastante heterogêneos e muito distintos na sua natureza econômica. Então, em primeiro lugar, a pandemia é um evento economicamente atípico em toda a história econômica mundial. Um evento que afetou profundamente a oferta de serviços, especialmente, gerou nos países centrais um desemprego bastante intenso, na periferia também, muitas vezes combatido com auxílios e com uma política monetária, de novo, bastante agressiva, com queda de juros. Então, um primeiro momento de impactos mais concentrados em alguns produtos, na demanda de alguns produtos, e depois sucedida por uma guerra. Então, as pessoas voltam da pandemia com uma demanda reprimida de alguns bens e serviços. Depois vem uma guerra que afeta preço de fertilizantes, afeta preço bastante de energia, que apesar de estar caindo agora, ainda está bastante acima dos patamares de 2000. Então, tem efeitos bastante dramáticos de oferta, que deram um impulso sobre a inflação no mundo inteiro, e boa parte dessa inflação que está acontecendo agora é ainda consequência dos reajustes que vieram daquele período anterior. Eu acho que tem uma coisa aqui que é importante nessa aula, a ata, que foi divulgada pelo Banco Central, do Copom, ela reforça alguns elementos que eu acho que são problemáticos e que a gente precisa pensar. No fundo, ela reforça justamente aquilo que você falou. A ideia de uma expectativa inflacionária ainda muito intensa, ou seja, como se tivesse uma inflação avizinhando, que a gente não está enxergando nesse momento, porque o cenário é de queda da inflação. O Banco Central falou, olha, de fato, a inflação em 12 meses ainda deve cair nesse trimestre, mas vai voltar a acelerar no segundo semestre. Uma inflação de serviços colocada. Então, você teria esses dois elementos, um aquecimento que ainda estivesse afetando os serviços e ainda um efeito sobre as expectativas. Como é que a gente pode pensar essa questão? Então, no caso brasileiro, então a gente tem essa inflação global, pós-pandemia, e isso reforçou os modelos mais convencionais de política monetária. Ali em 2008, a inflação ela não reagiu à política monetária não convencional que os Estados Unidos, a Europa praticaram ali ao longo da década de 2010. A inflação reagiu pouco e isso deu margem para as discussões não convencionais de política monetária, ainda que essas discussões não convencionais não romperam completamente com as premissas que eu comentei agora, convencionais. E aí chega a pandemia, e a inflação volta com tudo, e junto com a inflação voltam os modelos convencionais. Isso aconteceu no Brasil também. A gente pode dividir a inflação brasileira pós-pandemia em 3 momentos. No primeiro momento, ali
logo após a pandemia, a gente teve uma inflação principalmente de alimentos e bebidas. A gente estava conversando sobre isso. A gente teve inflações de alimentos e bebidas causadas por conta de choque de oferta, né, câmbio principalmente, e uma mudança da composição, né, da cesta das famílias. Então, houve também mudanças na demanda e isso gerou um impacto muito próprio, específico da pandemia. Nesse momento, o Banco Central ainda estava ali na esteira da redução da Selic, né? A Selic chegou a 2%, o Banco Central também reagiu de maneira não convencional, assim como os outros países, Estados Unidos, outros países desenvolvidos e periféricos reagiram de maneira não convencional ao que aconteceu ali ao estouro da pandemia em março de 2020, no caso brasileiro. Aí o que começou a acontecer? Né? Em 2021, né, a gente começou a guerra, né, começaram também junto ali, né, a subida dos preços dos combustíveis, e aí considerando a política de preços dos combustíveis aqui no Brasil, a inflação brasileira começou a disparar e começou, na verdade, a mudar, né, a sua composição. Né? A gente começou a observar um aumento do preço dos combustíveis e, obviamente, uma disseminação da inflação para outros bens e serviços. Então a gente começou a observar uma inflação de custos no Brasil, principalmente por conta do que estava acontecendo ali na guerra da Ucrânia, o que estava acontecendo com o preço dos combustíveis, o caso chinês, porque a China ela continua com lockdown e com políticas bem agressivas em relação a pandemia, a crise sanitária, até o final do ano passado. Tudo isso gerou impacto sobre os custos de produção. No caso brasileiro, os custos de produção dependem muito, né, dos bens importados, dos insumos importados. Os fertilizantes. Os fertilizantes, no caso da guerra também. Então, nesse segundo momento, no caso brasileiro, nós temos uma aceleração da inflação. E aí, nesse momento, o Banco Central reage de maneira muito agressiva, né, subindo os juros rapidamente, né, então o juro sai de 2%, né, chegando agora a 13,75%. Muitos analistas de mercado, né, falam que o Banco Central abaixou muito a taxa de juros naquele momento, mas foi importantíssimo os juros a 2% naquele momento na pandemia, justamente porque com juros maiores a gente poderia não só assistir a crise econômica como nós assistimos naquele momento, mas uma crise financeira, né? Porque durante uma crise todos os agentes buscam o quê? Buscam a segurança, buscam a liquidez, né? Buscam a manutenção do seu patrimônio, como eu falo para os meus alunos. E uma parte dos pequenos empresários, né, Saulo, tiveram que se endividar na pandemia. Tiveram que se endividar na pandemia. Se você colocasse uma taxa de juros, você não abaixasse essa taxa de juros, basicamente você ia quebrar todo mundo imediatamente. Exatamente. Então, a taxa de juros a 2% foi fundamental para se evitar, junto com uma crise econômica, uma crise financeira e, consequentemente, uma crise econômica de maiores proporções. E aí, num terceiro momento, que é o momento que estamos agora, o Banco Central ele mantém, os juros elevados sob o argumento da inflação de serviços. Ou seja, apesar da desaceleração da economia brasileira a partir do segundo semestre de 2022 e da desaceleração da inflação também, ao longo dos últimos meses, o Banco Central continua com juros elevados sob o argumento de uma expectativa de inflação no setor de serviços elevada. Então, de acordo com o Banco Central, essa inflação de serviços ela ainda tende a aumentar no primeiro semestre e no segundo semestre de 2023 e por isso, para se evitar uma continuidade ou um repique ali inflacionário, é importante que o Banco Central monitore essa inflação de serviços, que realmente o acumulado de 12 meses da inflação de serviços é elevado, mas é importante que o Banco Central monitore. Só depois, quando houver sinais claros de desaceleração da inflação de serviços, o Banco Central provavelmente começará a diminuir a taxa de juros. Eu acho que, para a gente olhar esse período mais recente, o período especialmente de julho do ano passado em diante,
quando a inflação começa a desacelerar no Brasil, né, tem um efeito de política monetária, é verdade, mas tem um efeito fundamental da política do governo anterior, o governo Bolsonaro, de reduzir os impostos sobre combustíveis, sobre energia elétrica, sobre telecomunicações, que são os preços que mais caíram nesse período e que puxaram a inflação para baixo fundamentalmente. Né? Então, mais até do que a política monetária, de fato, o uso dessas outras ferramentas, ainda que tenham causado problemas fiscais de alguma natureza, essa é uma discussão que a gente pode fazer depois, o quanto vale a pena ou não, tem aqui também, no nosso agenda tem essa discussão também, né? Mas o fato é que foram eles que acabaram puxando os preços para baixo. Né? E quando você olha para o período recente, para esses últimos 7 meses, de fato, quando a gente olha quem é que está subindo o preço, o que a gente encontra são serviços. Então, o debate, né, a gente vê aí, por exemplo, o Samuel Pessoa trouxe isso, a ATA trouxe isso do Copom, uma inflação de serviços. Quando a gente olha os serviços que estão subindo de preço, né, basicamente eles estão profundamente concentrados, acho que quase 50% do impacto da inflação de julho até março desse ano foram basicamente inflação em educação, inflação em planos de saúde e inflação em, basicamente, serviços que têm algum tipo de contrato, reajustes contratuais ou que têm algum poder de mercado. Quando a gente vai olhar lá, manicure, mecânico, pedreiro, que são basicamente os serviços populares, esses tiveram um impacto somado sobre a inflação que não chega a 10%, ou muito pouco, né, muito próximo desse valor. Então, basicamente, o que a gente assistiu foi uma inflação de serviços bastante concentrada naqueles serviços que têm alguma estrutura e poder, vamos dizer assim, de mercado, e a população mais pobre não conseguiu fazer. O que aparece, obviamente, nos indicadores de salários também. Então, na prática, manter uma política monetária agressiva nesse momento, na verdade, o que você está criando é um efeito político, né, que todo mundo quer evitar, porque a questão é uma questão técnica, mas a consequência política é que uma parcela da população, essa parcela que fica nos serviços de baixa intensidade, vamos dizer assim, os serviços da população mais pobre ou que são oferecidos pela população mais pobre, esses permanecem ainda muito defasados, né? Então, o efeito, quem é que está segurando a inflação? No fundo, é o povo que está segurando a inflação em cima de uma contração econômica, né? Eu li um artigo essa semana também, desses grandes jornais de circulação, dizendo isso, né? Todos os países da América Latina estão provocando alguma retração ou queda do PIB para segurar essa inflação. A consequência, ela é política. Não são todos os preços que serão reduzidos. A gente não vai conseguir reduzir o preço do combustível internacional com a recessão. Não vai conseguir reduzir os preços de educação com recessão, mas vai reduzir os salários. Exatamente. É interessante a gente lembrar, Zeca, do debate da inflação de serviços ali no governo Dilma, na primeira metade da década de 2010. Então, eu lembro desse debate. Naquele momento, a gente tinha a taxa de desemprego nos seus menores patamares históricos. A economia estava ali no pico em 2013, 2014. O PIB brasileiro estava ali no pico da série histórica. A atividade econômica no pico da série histórica. E a inflação de serviços começou, de certa forma, a incomodar. Então, a inflação, o IPCA, né, ele começou a chegar perto do teto da meta e havia um debate extenso ali em relação, né, ao impacto da inflação de serviços e a necessidade do Banco Central, né, rever a sua política monetária, né, aumentar as taxas de juros. Naquele momento, o componente ali, né, que explicava a inflação, o componente de demanda, era algo importante. Então, naquele momento, a demanda agregada, o aquecimento da economia era algo relevante para se explicar a inflação. Hoje, quando a gente olha para a inflação de serviços, está muito longe, né, do que aconteceu em 2014. Então, o que o Samuel Pessoa, os outros economistas, eles tentam fazer, ao meu ver, é tentar resgatar um debate, né, que era o debate ali de 2014, que é completamente diferente agora em 2023. A inflação de serviços hoje é muito mais reflexo, né, de um ajuste defasado de preços no setor de serviços, setor educacional, setor de saúde, por conta do que aconteceu na pandemia. Ao longo da pandemia, esses setores, eles praticamente não ajustaram os seus preços ou tiveram seus reajustes constrangidos,
né? No caso da educação, por conta dos constrangimentos relacionados à pandemia, com a educação online, né, com evasão de alunos. Então, isso fez com que o setor educacional segurasse os seus preços. No caso da saúde também, por conta da procura, um aumento absurdo da procura por hospitais privados e públicos. Então, isso também segurou os preços na área da saúde. E o que a gente está vendo hoje é um aumento de preços defasados, que reflete ainda o que aconteceu na pandemia. Não só no setor de educação, no setor de saúde, mas também em outros setores, ali, subsetores de serviços, né? Então... Eu acho que um exemplo claro, desculpa interromper, sim, Saulo, sim. mas eu acho que um exemplo interessante aí é o setor de refeição fora do domicílio, né? Que de fato acelerou um pouco mais no período recente comparado com a alimentação no domicílio, que é basicamente o que as pessoas compram, é o preço dos alimentos, né? Os restaurantes que oferecem um serviço, né, basicamente não conseguiram aumentar os seus preços durante a pandemia, nem no imediato pós-pandemia. E eles estão recuperando aos poucos a inflação que apareceu nos alimentos, a inflação internacional de commodities que aparece nos alimentos e que eles estão conseguindo recuperar agora, né? Mas eu acho que tem, além dessa questão dos serviços, né, tem a questão das expectativas inflacionárias, Paulo. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa trazer, porque, de fato, o Banco Central coloca um peso enorme na sua política monetária, na ideia de expectativas inflacionárias. Eu já vi outros economistas questionando e eu acho que tem uma opinião que eu queria ouvir também. Não, exatamente. Então, dentro desse diagnóstico que é errado, então, o que o Banco Central está fazendo? Ele está, né, colocando esse diagnóstico errado nas expectativas de inflação. Então, de acordo com o Banco Central, né, a inflação de serviços ainda vai se acelerar, e a gente precisa conter ainda mais a demanda. Só que a atividade econômica, a demanda, né, não está aquecida. Você mesmo disse com os números, né, que os setores que são impactados pela demanda, os seus serviços pessoais, né, com menor ali agregação de valor, os mais populares, eles não estão, né, aquecidos. Então, não adiantaria o Banco Central continuar com juros elevados, porque ele não vai atingir a causa da inflação de serviços. Então, primeiro, o Banco Central ele está partindo de uma premissa errada para, né, colocar uma expectativa, coordenar, ancorar as expectativas de inflação muito restritivas. Então, ele impacta, ele joga para cima as expectativas de inflação. E um outro ponto, além disso, será que as expectativas de inflação, né, impactam os preços hoje? Então eu convido, eu estava conversando com o Zé, eu convido quem está assistindo hoje a perguntar ali no comércio, onde vocês fazem compras, ou quem forma preço, quem é do comércio. Convido vocês a refletirem, será que vocês formam preços, ou os comerciantes ali no dia a dia de vocês formam o preço porque eles esperam que a inflação, o nível de preços vai subir em 2024, ou eles formam preços olhando para os seus custos no passado recente, né? Então, meus custos subiram no passado recente, eu vou repassando esse aumento de custos para os meus preços. Então, essa premissa que o Banco Central parte, que a expectativa de inflação impacta na inflação hoje, é questionável, não só pela gente. Tem um economista do Fed, o Jeremy Rudd, que ele escreveu já há algum tempo sobre isso, mostrando que, empiricamente, a gente não consegue mostrar como as expectativas de inflação impactam a inflação hoje. De que maneira? E é muito mais provável, segundo o Jeremy Rudd, que a inflação seja impactada pelo passado recente, não pelas expectativas inflacionárias. Então, aqui o Banco Central ele tem duas atitudes questionáveis ali, né, dentro do seu modelo que ele segue, né? A primeira é em relação à determinação da inflação no futuro, as expectativas inflacionárias. Há aí um sobrepeso ali em cima do setor de serviços que a gente já discutiu, né, que não se verifica quando a gente vai analisar o setor. E também há essa interpretação que é questionável em relação ao impacto das expectativas sobre a inflação hoje. Eu acho que esse é uma boa ideia, né? E de fato, né, escutei recentemente o André Roncaglia,
nosso amigo, falando sobre isso também. De fato, o Banco Central acaba agindo, incentivando a própria expectativa de inflação. O Banco Central, ele é pessimista demais nesse sentido. Exato. E ele está causando dentro do mercado muito mais ruído do que talvez fosse necessário, pesando excessivamente os elementos muito incertos sobre o futuro, né, e pesando pouco, né, os elementos concretos que estão na realidade mostrando que a inflação tem uma tendência a desacelerar. Eu acho que é importante a gente dizer uma coisa aqui antes de caminhar para o final, né? Nenhum de nós aqui defende uma queda agressiva da taxa de juros, nenhum de nós aqui defende um descontrole ou que a inflação deixe de ser um problema, muito pelo contrário. A gente sabe dos efeitos da inflação sobre o poder de compra da população, né? A gente conhece a história da economia brasileira e a economia mundial de forma geral, como a inflação de fato afeta, né, o poder de compra, especialmente dos mais pobres, né? Mas a gente sabe também, né, que se você não levar em conta a dinâmica econômica, a estabilidade financeira dos elementos, né, dos agentes econômicos, das empresas, né, de quem está vendendo, né, dos negócios de forma geral, no fundo, o emprego e o salário acaba caindo da mesma forma também. Exatamente, Zeca. E é um ponto muito importante. Por que a gente fez um programa hoje falando sobre o diagnóstico da inflação, os determinantes da inflação? Porque diagnóstico errado de inflação gera impactos distributivos. Então, quando o Banco Central faz um diagnóstico errado, como está fazendo agora, né, e deixa os juros elevados por conta disso, ele acaba promovendo impactos distributivos importantes. Ele afeta, né, o cabeleireiro, cabeleireira, manicure, outros serviços ali, né, que empregam boa parte ali da população brasileira, né, população que ganha até 2 salários mínimos, né, então acaba afetando essa parcela da população e os juros elevados acaba privilegiando, né, e beneficiando a parcela da população que recebe, né, que tem uma parte da sua riqueza financeira alocada em ativos que rendem juros. Né? Então você está transferindo ali mais riqueza, mais renda para a parcela mais rica em detrimento da parcela mais pobre. Política monetária afeta, né, aspectos distributivos e, portanto, né, a política monetária ela não é técnica, né, ela é política. É uma decisão política que impacta a distribuição da renda e gera consequências para o conflito distributivo. Sem dúvida. E eu acho que uma coisa que a gente disse em outra agenda, convido mais uma vez para que nossos amigos e amigas vejam outros episódios anteriores, a gente já disse isso, né? No fundo, o Banco Central escuta, né? O Copom tem um olhar e um ouvido muito atento para um grupo de agentes, né? Em geral, da finança, uma parte de empresários também, mas é um grupo restrito de pessoas. E quando ele erra para cima a taxa de juros, como você mencionou, ele vai afetar uma parte da população que não está contemplada nesse rol. Então, no fundo, errar para cima, ele vai ser menos questionado do que ele errar para baixo, por esse grupo de agentes. Então, é político, né? Esse processo é político, né? Eu acho que esse é o nosso recado, né, Saulo? Exatamente. Ficamos por aqui, então. Eu acho que fechou aqui a nossa agenda da semana. E se você tiver algum comentário, se você tiver alguma pergunta, faça para a gente traz aqui de novo. Esse é um tema que certamente vai retomar. E é muito importante que você curta, que você compartilhe, que você convide os seus amigos para conhecer o Agenda, e que é a forma que a gente pode levar a nossa palavra adiante. Um grande abraço a todos e a todas. Um abraço. Até a próxima semana.